Então é isso, né? Depois da gente ter dado um WO na semana passada, estamos aqui de volta em pleno feriado, que a semana também foi puxada, para colocar o nosso papo em dia e tem bastante coisa para a gente falar, né? Talvez não em quantidade, mas em qualidade. Os temas aí são relevantes. Bem-vindo, Xará, que sempre nos premia com boas imagens de fundo, a Nora e o nosso amigo Vitor, que já parece ter adotado aí uma terceira via, né? Parece que o Brasil estava dividido entre o amarelo e o vermelho, e o Vitor já escolheu ali. Pô, as más línguas poderiam dizer que ele está tentando refundar o PSDB, ficando no muro da Não, é o desunião. Acordo Novo. Ah, Esse é entendi. Acordo Novo. Eu nem pensei nisso, mas já que você está colocando, é Acordo do Partido Novo. Ah, então não é. Ó, você vê que o PSDB acabou, né? Você falar que alguém é PSDB é Acabou, acabou. quase uma ofensa. Bom, Ó, é um desaforo. vamos. Aliás, você nem colocou na pauta a fusão dele com os Podemos, né? É verdade. Deixa eu te É falar uma uma coisa. não notícia. É, tinha um pedido de Uma não, admitir. nem é notícia mais, né? É É verdade. Nossa. a fusão do 13º com o segundo, com o 15º. O que que é Ô, notícia isso? Vitor, você fez um outro pedido aqui, ou porque. Isso, eu vou desligar o celular. Tá bom. Então, peraí, vamos lá, que assim a gente já começa. Aí, agora sim. Só que ainda sem vídeo e sem áudio, mas vamos embora. Eu ia começar com o Vitor, deixa eu ver se ele já aparece aqui. Ô, Vitão, deixa eu perguntar um negócio para você aí. Vou começar por você, que é o nosso correspondente internacional. 100 dias do Trump. Eu já ouvi dizer que se a eleição fosse hoje, ele não teria sido eleito. Mas como não é, e aí? Qual é a sua, Teria seu, sido seu, reeleito? Teria não teria perdido? sido, não teria sido eleito. É, provavelmente. Diga aí, qual que é a sua análise? Tem sempre esse negócio de 100 dias que cá para nós, eu acho que não conta muito de nada, não. Mas como todo mundo faz A essa. análise é ruim, né? Eu acho que ele faz os primeiros 100 dias com muito barulho, muita retórica, muitas decisões erradas. E mesmo as decisões embasadas numa lógica, vamos dizer assim, em que uma lógica até de campanha, ele erra na forma, né? Então vamos lá, alguns exemplos. Ele tem todo o direito de falar para a Europa, não vou mais ser seu babá. Se vira aí, vamos gastar dinheiro com defesa, não sei o quê. Normal, ele sempre defendeu isso, mas a forma que ele faz, afugentando e quebrando protocolos, afugentando aliados, né? Se aproximando do Putin, que é um cara que assusta a Europa, né? Ele assusta, a presença do Putin é sempre intimidadora ali, aquela ameaça que paira no ar. Faz de uma forma antipática aos aliados históricos, né? Aí você fala, bom, está reduzindo o Estado lá, aquele negócio do Doge, ok, mas muita conversa, que eu acho que é certo, né? Vamos achar eficiências, mas aí é muita conversa, muita retórica e tal, mas no final a montanha pode estar parindo um rato, né? Quanto? Ia ser 1 trilhão, não foi? Foi 190 bilhões, mas tem número lá sendo contado, número daqui a 10 anos que está contabilizado. Então você tem essas coisas que eu acho que ele algumas coisas que ele se comprometeu a fazer, aí muita conversa na questão da imigração, que também era um tema de campanha, mas de novo, criando factóide e tudo mais, no final do dia a questão da imigração sempre permeou os presidentes, o cara que mais deportou foi o Obama na história, né? Mas o Trump gosta de fazer todo esse teatro, é um cara muito teatral, né? E agora, essa questão das tarifas, sim, aí eu acho que foi o auge do equívoco, né? Então, eu faço um balanço, em geral, ruim, de acordo com as minhas expectativas de um eleitor, não sou eleitor lá, né? Mas de alguém que Eu é teria votado nele se fosse eleitor. teria votado nele, mas estaria decepcionado nesse momento com 100 dias. Ela tem 4 anos. Agora você vê que é um cara imprevisível, né? Está conseguindo fazer com que as pessoas tenham receio
da credibilidade da moeda americana, dos Estados Unidos, do dólar como âncora. Então, tipo, ele está. Eu acho que foram 100 dias, os 100 primeiros dias foram, para mim, decepcionantes. Por mais que eu soubesse, né? Sempre soube que ele é um cara teatral, fanfarrão, tudo mais, mas, enfim, é o que temos para hoje. Mas eu não gosto do início desse mandato. Ô, Xará, esses dias você escreveu lá no seu Facebook, fazendo um balanço sobre o quanto de fato representava de corte de gastos, né, essa política do Trump, né? E a conclusão era que, dado o tamanho do orçamento americano, o número não era tão relevante. Então, que apesar da direção ser boa, o número por si só não era algo relevante. Você vai na mesma linha do Vitor dessa avaliação aí de 100 primeiros dias? Essa, concordo, estou alinhado com o Vitor, e eu acho que esse exemplo do Doge é mais um, né? Em que você tem muito barulho, é assim, ele preenche a necessidade dos trumpistas daquele discurso anti-globalista, anti-woke, né? Anti-establishment, mas quando você vai olhar de fato como transformação, né, estrutural, é muito pouco. É só realmente para fazer meme no X, né? É, uma, é algo espalhafatoso, alinhado com o discurso, mas que de fato tem pouca relevância. Acho que a única coisa realmente relevante feita nesse primeiros 100 dias é essa questão das tarifas com a China, né? Porque os outros ele voltou atrás, vai piorar, tal, mas vai piorar na margem. Com a China, a coisa vai complicar muito, porque ele assumiu uma postura que nenhum dos dois lados vai conseguir voltar atrás. E o comércio entre os dois países parou. E esse choque ele vai começar a ser sentido daqui a algumas semanas, porque você fez um movimento de estocagem no início, tal, mas vai acabar daqui a algumas semanas, sei lá, um mês e meio, vai afundar. A atividade econômica, inclusive, dos dois lados. E aí a gente vai começar a ver o jogo, né? Então, eu acho que é a única coisa que de fato moveu o ponteiro foi essa questão das tarifas. O resto só ganhou uma vontade, né, de maneira geral, de atores relevantes, aliados históricos. Os canadenses lá, os conservadores perderam a eleição por conta disso, uma eleição ganha, né? O Justin Trudeau era absolutamente impopular. Os caras estavam quase 30 pontos atrás, né, dos conservadores. O cara conseguiu perder a eleição porque o outro faz piadinha. Bom, benignamente falando, estava fazendo piada com o 41º estado. Que piada é essa? Isso é benigno, né? É uma interpretação benigna do negócio. É só uma piadinha. Mas que piada é essa? Então, esse negócio do Canadá foi a primeira coisa concreta que aconteceu por conta desse estilo do Trump, né? Você tem também uma queda no turismo, né? Está rolando isso. 20% a Sim, menos nesse primeiro trimestre, turismo europeu. Enfim, vai acumular indicadores, né? Vão acumular indicadores negativos, né? Não vou mais, não sou mais bem-vindo, não sou mais bem-vindo nos Estados Unidos, melhor não passar para ninguém, não vou. Será que essa e o questão pior é do que é uma turismo agenda, já... é uma agenda correta. Assim, o anti-woke, né, que o woke exagerou, não tem dúvida, que as fronteiras estavam excessivamente abertas, não tem dúvida, que existe um desequilíbrio, se bem que isso aí, enfim, economicamente não faz sentido, tá? Que a Europa precisava pagar mais pela segurança, todas as agendas corretas, não está dizendo que está errado. O problema é isso que o Vitor falou, a forma como ele fez foi absolutamente não adequada, né? Tem um outro E aí, exemplo, inclusive, um exemplo típico, antes de falar, passar para a Nora, um exemplo típico da a cara do Trump, não foi nem ele que fez, foi o secretário de Defesa, que há algumas semanas falou assim, não, criticando o Obama pelo seu desleixo em relação
as relações na América Latina, dizendo que não, que agora a América Latina vai voltar a ser o quintal dos Estados Unidos. Ele falou isso, que agora a América Latina estava toda ocupada pela China, ele vai voltar a ser o quintal dos Estados Tava Unidos. respondendo para o chinês, né? Que o chinês É. tinha provocado isso. E aí, cara, que pode até ser verdade, vai. Vai que é, você pode discutir que isso é uma verdade, mas isso você não fala um negócio desse. Você gera uma antipatia generalizada. É tudo, o mundo, obviamente, vai refutar. E o que o chinês fez? Não, imagine que a América Latina não é quintal de ninguém. Então, assim, ele vai gerando, e aí não foi ele que falou, mas foi alguém, tipo um avatar do Trump, vai, espelhando o comportamento dele. E aí, o que você ganha com isso? O que o cara ganha com isso? Nada. Né? Então, aí você vê um É pouco. sempre essa pergunta, né? Qual que é o trade-off da história, né? E É, quando a China parece mais diplomática do que qualquer outra nação pretensamente civilizada, é porque tem alguma coisa muito errada, né? Parece que estão errando na mão. Exato. Ô, Nora, você concorda com o Vitor e com o Marcelo aí, com essa primeira análise? Concordo, concordo. E assim, eu ideologicamente sou a favor de um Estado enxuto, tá? Mas ele tem que ser eficiente. Você sair cortando gente a torto e direito e depois ter que recontratar 26 mil porque você cortou nos lugares errados, é muito feio. É uma coisa assim, parece ser uma coisa meio amadora, né? Então, ah, eu sou a favor, como eu falei, de um Estado enxuto, mas ele tem que ser eficiente no que ele faz. Seja lá quais forem as atividades que ele exerce, ele tem que ser eficiente. Você sair cortando gente para depois ter que recontratar, fica feio na foto, né? Inclusive, eu acho que isso desmerece o que seriam boas iniciativas. Então, se por um lado talvez, realmente eu não, aí eu não posso afirmar, tá? Mas é possível que o Estado americano estivesse inchado, tudo bem. Então, que sejam feitos os cortes, mas vamos cortar no lugar que precisa, para depois não pagar esse mico de ter que recontratar, ou de ter áreas onde voltamos a ter uma ineficiência. Porque o Estado, a empresa, qualquer coisa, pode pecar por ineficiente, tanto com excesso de gente, quanto com falta de gente. Então, eu acho assim, a impressão que dá é que as coisas são um pouco abruptas, sabe? Assim, tá, hoje eu acordei com vontade de cortar 1.500 empregos em tal agência. Pronto, corto. Aí depois, opa, não, peraí, não dava para cortar aqui, vou ter que recontratar. Então, assim, essas coisas, esses soluços, né? Eles geram muita insegurança e também descrédito, né? Então, isso eu acho preocupante. De novo, como disse o Guterman, tem várias coisas, a agenda em si está correta, eu não discordo dessa agenda, assim, no geral, tá? Tudo que foi prometido na campanha e tudo, eu acho que de uma forma em geral eu concordo. Agora, tem que ver como é que você implementa, né? Não é só sair dizendo assim, "Então vamos cortar, assim." Olha, Isso é preocupante. eu acho que hoje é um daqueles raros dias onde a gente provavelmente vai concordar em tudo, até mesmo nos graus de intensidade. Porque em relação, para começar aqui pela questão do Trump, que eu concordo, né? O barato também sai caro, né? Então, na hora que você promove um ajuste, se você errar na mão desse ajuste, voltar, né? Para mim Retroceder. congelou o Porto. Congelou, não. É, Para mim congelou também. agora, acho que agora voltou, né? Já voltou ainda não? Voltou. Agora, pelo Agora menos o som, voltou. sim. Então, é isso aí, Voltou. voltou. Começa do Então, início, que congelou do não, início. eu acho que essa é uma das raras vezes em que nós quatro vamos concordar, não só na direção, como na intensidade. É pouco para acrescentar. É, de fato, nessa questão do tarifaço, vocês estão me ouvindo, né? Tá Tá picotando. cortando. Congelou a imagem. Bom, vamos tentando aqui seguir. Mas basicamente o que eu vejo é que o Trump realmente errou na mão, né? Errou na dose, na intensidade. E a sensação que eu tenho é que ele percebeu isso, né?
de zero de jogo, ele já tentou dar uma ajustada. E agora ele vai ter que correr atrás, né? Porque se ele está na direção certa, tendo errado na intensidade, ele vai ter que começar a reavaliar tudo, realinhar. E assim, se a perda de popularidade dele a essa altura do campeonato não importaria muito, porque a eleição vai ser daqui a 4 anos, a gente não pode esquecer que tem aí um meio do caminho aí, né? Então ele também não, ele tem que correr atrás para recuperar essa popularidade. Falando em popularidade, aqui no Brasil, em 1989, nós tivemos talvez a mais pulverizada eleição para presidente. Tivemos grandes nomes aí, talvez eu vá esquecer algum, mas tinha Ronaldo Caiado, Mário Covas, Leonel Brizola, Guilherme Afif Domingos, Aureliano Chaves, Ulisses Guimarães, Lula, Collor. Esqueci de alguém, Xará? Não, eu Puxa acho O que é Ciro isso saco, foi, aí. o Ciro foi Roberto nessa também. Freire, Não, Roberto Ciro Ciro não. não. Freire. O Ciro não, nessa Afonso não, né? Camargo, Roberto Freire, Isso aí. que mais? Não, Peso Aureliano pesado. Chaves, Guilherme Afif Domingos, Ronaldo Caiado, o Ulisses, Paulo Mário Maluf, Covas, Paulo Paulo Maluf. Maluf também, é isso aí. E daquela eleição surgiu um jovem arrojado político que se dizia ser o caçador de Marajá. Então, naquela eleição, né, em contrapartida ao Lula, que desde então já era a maior liderança à esquerda do país, surgiu um jovem, né, o caçador de Não era, não Marajás. era. Na época era o Brizola. O Lula ultrapassou o Brizola no final. É, o Lula era o É terceiro verdade, colocado durante boa parte do tempo. é bem No lembrado. final ele passou. E surgiu ali O aquele Brizola cara teve que engolir o sapo barbudo. é isso mesmo. E surgiu ali, né, aquele jovem governador de Alagoas como caçador de Marajá, que foi eleito presidente, e o resto é história, né? Um plano econômico terrível que acabou dando impeachment. Ele cumpriu lá o seu impedimento, ficou afastado da política, voltou, né? Mas parece que voltou às práticas antigas e devia estar tranquilo aí, porque afinal de contas a Lava Jato foi toda ela esvaziada pelo Supremo Tribunal Federal. E aí uma grande surpresa, né? Collor preso. Ô, Vitor, a Lava Jato vale para uns, não vale para outros, é só jogada para a torcida, já está liberado para prisão domiciliada aí para frente, libera. Como é que você viu essa prisão do Collor aí? Vejo como justa. A Lava Jato vale para uns e não vale para outros. Isso é verdade. Agora, o caso dele já tinha sido desmembrado faz tempo de Curitiba. Então ele estava em Brasília. Então ele não foi afetado, ele não foi conduzido pelo Moro, o caso dele. Se tivesse sido conduzido pelo Moro, teria sido anulado, porque o padrão do STF é anular tudo que o Moro fez. Como não foi, seguiu adiante e ele foi condenado. E aí ficou só, ele ficou, na verdade, procrastinando a execução, né? Então, foi condenado a 2 anos, né? Ele está lá, ele recorre sobre uma vírgula, e a outra vírgula, e tudo mais. Então, condenação justa. Não é porque os outros foram anulados que tudo vai ter que ser anulado. Agora, ele parece que entrou aí com a comprovação de que ele tá com doença, né? Bipolaridade, mal de Parkinson. Sabe-se lá se isso é verdade ou não. O fato é que foi aceito, ele está em prisão domiciliar. Então, está confortável lá em casa, tranquilo, certamente tem todas as regalias do mundo lá para ele, deve ter piscina, academia, cozinheiro, né? Cabo, vai poder ver os jogos das Champions, vai poder curtir a sua novelinha se quiser, tá tranquilo, né? Não vai mais ser não vai mais ser ele já era um senador medíocre, ele, né? Já era um senador inexpressivo, né? E, na verdade, esse carguinho que ele conseguiu, onde ele se envolveu nas maracutaias, ele obteve através de painho, né? Para conseguir o apoio do PTB para então a presidenta Dilma. Foi assim que ele conseguiu essa influência toda e aí fez as suas maracutaias. Mas agora pega domiciliar e vai em frente, né? Aí sei lá, se tem mau comportamento em casa. Em casa não dá para ter mau comportamento, né? Em alguma Só o hora que ele sai. faltava, né?
É isso. E aí, Nora? Acabou, seguiu a domiciliar. Era o que, assim, Uhum. provavelmente era o objetivo final que ele tinha, deveria ter estipulado para o advogado. Falou, olha, eu vou em cana, mas vamos conseguir a domiciliar. Conseguiu, deve ter rolado um bônus aí para o advogado, porque não dá para ser melhor que isso, né? Não dá para ser Tá? melhor. E aí, Nora, é como o Vitor falou, ou o Collor é só um boi de piranha? Eu concordo com o Vitor, mas uma coisa assim, vou sugerir um assunto. Eu acho que poderia ser um bom tema para o legislativo, fazer uma lei. Vamos lá, tá? Wishful thinking. Uma série de doenças, a partir do momento que a pessoa é diagnosticada com elas, ele tem que renunciar ao mandato. Porque, afinal de contas, né, se tem tantos problemas de saúde, inclusive, tudo bem, eu sei que bipolaridade pode ser controlada, mas se é algo tão terrível que não pode ser medicado num presídio, então também não pode exercer funções públicas, né? Eu acho que Então, eu não eu sei como acho é que que a essas pessoas. bipolaridade em si não de tudo bem. Por Eu acho isso que que eu estou tirou foi o falando. Parkinson, né? Agora, se o Não, cara tudo tá com bem. Parkinson, né? É uma doença neurológica, tá? Então, que tem que ser afastado do mandato, porque Verdade. essas doenças são muito engraçadas, né? Primeiro que elas surgem depois que a pessoa é presa, tá? Porque até aquele momento nunca, parece que ela é uma manifestação assim súbita, né? E outra, se são doenças que não permitem que a pessoa seja medicada numa cadeia, tá? Tratada e medicada numa cadeia, como é que a pessoa pode ter um cargo de representação pública, seja deputado, seja senador, seja governador, seja qualquer outra coisa? Então, assim, eu acho que valeria a pena um projeto de lei, tá? De novo, em Nárnia, tá? Não aqui no Brasil, mas um projeto de lei que contemplasse esse tipo de exclusão. Sabe? Não deu, não deu. Tipo no futebol, tem algumas lesões que o cara não é convocado porque ele não vai poder jogar. Pronto, é isso. Então, o sujeito tem algumas doenças, né? Ou então, se elas não o impedem de trabalhar e de tudo, então também não impedem de cumprir pena na cadeia. Não sei, eu vejo ali uma certa dicotomia entre a pessoa não estar habilitada para cumprir pena na cadeia, com medicação e tudo, ninguém está dizendo que lhe sejam negados os remédios necessários, né? Com exercer uma função pública. Para mim tem algum problema ali. Ô, Xará, você concorda com a Nora? Eu só estou achando meio estranho o pessoal falar de bipolaridade do Collor só agora, né? No, É, para mim, o estranho É seria se bom alguém dissesse falar que ele disso. não tinha bipolaridade, né? Ter bipolaridade, para mim, é desde sempre, né? E aí, Xará, o que você acha da prisão do Então, Collor? assim, tudo já foi dito aqui, né? Eu acho que, enfim, uma vergonha de maneira geral toda essa situação, inclusive o fato de só o Collor estar na cadeia por conta da Lava Jato, mas eu queria chamar a atenção, até escrevi sobre isso, que o Vitor já até comentou, né? O caso em que ele foi condenado é uma corrupção na BR Distribuidora, que era uma estatal que foi entregue de porteira fechada para o Collor porque ele era o chefão do PTB. E e o Lula ele nunca perde a ocasião de defender ou de criticar a privatização da BR. E fica claro, né? Porque ele gostava de ter a BR, assim como ele gostava de ter a Eletrobras e todas as outras estatais. Você tem moeda, né? De barganha. Vai perdendo as moedas de barganha com, com a base política. mas ainda E assim a tem gente vê para que que serve, né? 330 e poucos conselheiros, né? Que são ministros, Sim, parentes, pois é, e amigos. mesmo em empresas que não são É, estatais, né? isso. Mas tudo bem, isso aí é que você tem menos influência, você consegue, o máximo que você consegue é pegar aquele saláriozinho. Se você tem a estatal na mão, você consegue mexer nos contratos, você tem um rebate maior, né? O nível de corrupção tem alguns zeros a mais.
Então é só isso, é só a evidência, né, de para que servem as estatais. É, mas é isso mesmo, é como o Vitor falou, né? O estranho não é o Collor ser preso, o estranho é todos os outros que não foram, né? E os outros não terem sido presos não deveria servir de desculpa ou relativização do Collor não vir a ser preso e não pagar pelos crimes que cometeu. A grande vergonha está exatamente nos tantos Os outros, né? outros, né? E não nele. E, de alguma maneira, parece ser uma justiça tardia, né? Porque vale lembrar que o impedimento do Collor, né? Ainda que talvez a memória popular se atenha mais lá, a tal da perua Elba, né? Mas a gente sabe, né, que o Paulo César Faria rodava a sacolinha lá, né, extorquindo o mundo, né? A história do Collor é meio parecida com a do Calígula, né? Ele esculachou todo mundo, né? Inclusive os senadores e tudo. Então chegou uma hora que ele tinha esculachado tanta gente ao mesmo tempo que ali ele fez a cama para ele deitar, né? Há quem diga, né, que fizeram até uma festa do bilhão lá em Brasília, né? Quando eles fizeram, porque ele tinha ali um projeto megalomaníaco, né, de uma companhia aérea, um canal de TV, né? Foi uma corrupção realmente assim. Então, ainda que tardia, né? Talvez seja algum um pingo de justiça, um pingo, né, de justiça, dado uma trajetória de vida política assim, equivalente ao do Al Capone, né? Então, realmente é pouco para tudo que fez, mas de certa forma, o que se lamenta mesmo é que fique restrito a isso e também seja um pouco do jogo para a torcida, né? Porque daqui a pouco a prisão domiciliar, daqui a pouco tá que nem o Sérgio Cabral aí gravando conteúdo, afrontando a sociedade, enfim. Mas falando em afrontar a sociedade, falando em vergonha, Xará, o escândalo do INSS começa no governo Bolsonaro, mas ele atinge níveis estratosféricos no governo petista. Quem poderia imaginar algo assim? Na verdade, começou no Temer. Assim, Nenhuma. deve ter É. começado até antes, né? Sim, Até com antes do certeza. Temer. É que você tem estatísticas desde o Temer, tal. Então é um esquema antigo, é um negócio. Veja, é assim. Eu nem sei, porque esses números que estão aí assumem que tudo é roubado. E não necessariamente. Você pode ter uma Pessoas que de parcela fato disso aderiram, né? e de fato aderiram. Então está muito confuso ainda esse negócio. Pode ser que ali no governo anterior, né, no Temer e antes até, sei Rexará, lá, pode ser que não tenha sido 97% das pessoas roubadas, mas só umas 85%. isso, vai saber. Não, e talvez esses 97, isso que é importante, esses 97 se referem a 1 bi 800, quase 2 bi de 2024. Então, pode ser que você tivesse, porque isso, né, pega, vamos fazer um raciocínio matemático aqui. Você tem lá 500 milhões de coisa. Sei lá, metade disso é roubado. Aí você começa a adicionar só roubado. É claro que o percentual de roubado aumenta muito, era 50%, passou a ser 95%, né? Porque você começou a roubar muito mais. Então, esse é assim, não tem dúvida que começou nos outros governos, né? Atravessou governos, porque isso aí é esquema de dentro dos funcionários, né? Tem muito funcionário envolvido, e tal. O problema é você ter essa curva exponencial de crescimento justamente no governo do PT. Porra, sério? Tá no mudo, tá no mudo. Que baita coincidência, né? Quem poderia imaginar alguma coisa assim? Faz até injustamente imaginar que o PT no governo é um ambiente fértil para corrupção, para o desvio de verba, uma Então, coisa espetacular. Nossa, uma terrível parece que se coincidência. sentiram, digamos que não tivesse nenhuma interferência do ministro, nem do presidente do INSS que foi indicado pelo ministro, digamos que eles não tenham nada a ver com isso. Só o fato de ter aumentado exponencialmente demonstra que eles se sentiram à vontade. Assim, E agora agora, podemos fazer. agora eu se consagro, Isso, exato. né? Que nem, Então, realmente é um troço. Veja, o PT não inventou a corrupção. Corrupção sim, ele existe desde sobreviveu. sempre.
né? O problema é que os A caras corrupção e a história, sempre. Né? a corrupção e a história se misturam, né? Mas no governo do Isso, PT parece ainda que ela mais num país como o encontra um ambiente, Brasil. parece que ela O, encontra um ambiente o mais ponto é fértil, né? que com o PT atinge escalas industriais. O esquema é cabuloso, né? Segundo fonte Cabuloso. fonte anônima pega em gravação, né? Que o papo com o PT é mais cabuloso. E aí, Nora, como é que você vê isso? Assim, o que me chama a atenção, não sei como você vê isso, né? Mas, por exemplo, quando a gente fala assim, o escândalo na Sete Brasil, então estava construindo um navio, uma plataforma e ficou mais caro. Beleza, comprou uma refinaria mais cara do que valeria. É um roubo, mas quando você vê os caras metendo a mão na pensão do velhinho, né, cara? Aí é um negócio mais chocante, mais assustador, né? Então, na verdade, os dois são assustadores, porque quando você tem roubos na conta de uma plataforma de petróleo, por exemplo, você está tirando o dinheiro da saúde. Então, também, só que assim, a conexão é mais indireta, tá? Ela não nos choca tanto, porque uma coisa é você roubar de velhinhos, aposentados ou do BPC, beneficiários do BPC, essas coisas, e outra coisa é aquela coisa indireta que a gente já está um pouco mais acostumado. Mas no fundo é a mesma coisa. Você está tirando recursos de onde deveria ter, tá? Então, esse é um problema. Agora, eu queria falar um pouquinho de uma coisa que eu acho assim bastante irritante. Isso. Eu acho bastante irritante é quando fala assim, não, mas agora está sendo investigado. Gente, é obrigação. É obrigação. É como quando alguém. Isso é muito comum no farol, né? O menino que vem vender alguma coisa assim, mas eu estou trabalhando. Eu podia estar roubando, mas não estou. Gente, não, nós não podemos normalizar isso. Então, assim, o mínimo que o governo tem que fazer é apurar. E não adianta dizer, mas eu fiz a minha parte, eu mandei apurar. Não, se você só dá a ordem, é uma planilha Excel que está fazendo isso. Bota lá, assim, prazo, parece coisa de organização e métodos, né? Você faz as coisinhas assim e alguém faça. E com isso a sua missão está cumprida. Não, não é assim que funcionam as coisas. E eu acho absurdo essa cara de pau e, na verdade, acho que a palavra exata é desfaçatez, de falar isso. Não, mas no governo Lula que está sendo apurado isso, que a polícia tem autonomia, não sei o quê. Gente, a Lava Jato é de quando, né? Há quantos anos que a polícia tem autonomia, tem, ok, tem alguns percalços ali, mas isso não é nenhuma novidade. E outra, não é mais do que obrigação. Então, não vamos normalizar as coisas de dizer assim, não, mas nós estamos apurando. Não, né? Não, e só, É, e é só, e só obrigação. apurou, e só apurou, e só Quando veio à porque chamou tona. atenção. Claro. Porque chamou atenção. Porque Então, virou tão grande o negócio que, pô, caramba, agora a gente tem que ir atrás disso. não, inclusive tem as atas das reuniões de quando foi dito ao ministro, olha, tem que ver. Aí ele, então fulano, apura isso daí. Nem entrou nas atas seguintes, como tinha sido prometido, né? E também Nossa, não foi dado essa é outra andamento. grande surpresa, né? O Lupe no Ministério lá da Previdência ter problema de corrupção sobre a gestão dele. Um negócio assim que surpreendente, que ninguém poderia Nunca imaginar, antes, né? Acho que, nunca nossa, antes da história desse país. deve ter pego assim, o pessoal foi surpreendente. E você, Vitor, o que que você acha? Né? Um esquema de roubar os velhinhos. Eu acho que é uma grande coincidência, né? Como pode um escândalo desse acontecer logo no governo mais honesto que nós temos, com a alma mais honesta sob o comando? É muita coincidência, uma infeliz coincidência. É só coincidência Não, mesmo. não Para vai acontecer vingar. nada, mas assim, não vai acontecer nada, porque nós estamos de novo na fase da impunidade massificada, né? Mas, assim, gera muito meme, né? E esse que você colocou agora, por exemplo, já capturei. E parece bobagem, mas esses memes se proliferam. E um poder de influenciar a opinião pública, pelo menos a consciência, né? Então, isso derruba a popularidade do governo. Então, não vai acontecer nada,
O Lupe nem foi demitido ainda, né? Que é uma vergonha. Deveria ter sido demitido no ato. Porque das Mas duas, uma, né? Aliás, Ou ele é, das duas, uma, ou ele é culpado, ou ele é responsável, mas pelo menos é, responsável ele ele deveria vai ser, perder o né? apoio do PDT. Coloca um outro cara do PDT, então. Assim, o PDT nem tem voto. Mas se é essa a conversa, coloca um outro cara. Fala, Lupe, não vai dar. Tchau. aliás, a Não, pesquisa da Atlas, que saiu agora, diz que 85% dos pesquisados querem a demissão do ministro. Agora pode ser que aconteça alguma coisa. Mas é de uma pois é. obviedade, né? Porque mesmo que ele não seja culpado, mesmo que ele não tivesse ciência, mesmo que ele não fosse partícipe do esquema, É o, incompetente, né? sim- o simples fato de um esquema debaixo da gestão dele ganhar a proporção que ganhou, mostra que ele não tem a competência devida, desde a nomeação das pessoas envolvidas até um momento de monitoramento. Bom, não tem muito o que falar, né? É uma pouca vergonha mesmo. Eu sou do mercado financeiro há muitos anos. Obviamente, as pessoas se falam, se conversam, tem as histórias, e o que a gente vê agora é uma repetição, né? Corrupção sempre existiu no Brasil, e a corrupção, a princípio, ela servia em alguma medida para financiar os partidos políticos, mas basicamente em função da defesa dos interesses de enriquecimento ilícito pessoais. Quando o PT chega a primeira vez ao poder, ele coloca o nível de corrupção num outro patamar, porque ela, além dele a corrupção patrocinar um esquema de manutenção do partido, é um esquema de manutenção de poder, né? A recheada de enriquecimento dos seus partícipes, né? Lembra daquele artigo do Juca Kfouri dizendo que não perdoava o Zé Dirceu? Mas não é que não perdoava o Zé Dirceu pelo esquema de corrupção, é por ele tirar proveito pessoal. A mesma coisa o Celso Daniel, né? O Celso Daniel estrelou, não era por causa da corrupção. Tinha gente que estava se aproveitando da corrupção pessoalmente, porque na ética torta deles, os fins justificavam os meios. E o que a gente percebe no PT novamente, e aí talvez eu acho que a gula sempre foi grande, e talvez o projeto siga sendo, se perpetuar no poder, mas acho que menos, e eu acho que é mesmo dos partícipes tirarem proveito, é exatamente no governo do PT que eles encontram um ambiente fértil, é que a coisa tomou uma proporção que aliás, é o que acontece lá atrás, né? Eles não comem de garfo e faca, né? Eles comem com a mão, né? São bárbaros na corrupção, né? Eles desfiam aqui, né? E foi o que a gente viu. Só que é um esquema ainda mais chocante de corrupção, porque, como a Nora disse, toda corrupção, ao final, ela vai bater lá no final, menos saúde, menos educação, menos segurança, mas essa é muito assustadora, né? Porque enfia a mão no bolso do velhinho. Mas cá para nós, né? Não é uma surpresa. A gente lembra bem as histórias da amante e tudo, né? Como é que apareceram. E uma curiosidade sobre essa imagem de minha autoria, Vitor, né? Feita com inteligência artificial. Eu pedi para a inteligência artificial, faça uma imagem de um ladrão com máscara roubando uma velhinha. E ele respondeu assim para mim: não posso criar imagens que reproduzam cenas de violência e tal. Aí eu falei: faça uma imagem de uma pessoa fantasiada de ladrão com máscara roubando outra pessoa fantasiada de velhinha. E aí ele fez essa imagem que vocês estão vendo aí. Essa barba eu E a não lembro. barbudinha, você pediu barbudinho, eu aposto. Então, eu acho que a inteligência artificial está bem up to date ao noticiário, porque eu não pedi barbudo. Eu não sei por quê, eu achei que foi uma coincidência. E eu tive dando uma olhada no detalhe da imagem, que é o seguinte: se vocês observarem ali na mão que está mais exposta, Falta um ela dedo. não, Faltando. não dá para afirmar categoricamente, mas parece, poderemos dizer que talvez. Então, mas ó, isso aí já não foi da minha lavra. Isso aí foi a própria inteligência artificial que gerou. Bom, o fato que é o seguinte, né? É uma vergonha, mas tem uma coisa que eu acho que a gente não falou desse esquema, que é o seguinte: qual é o desdobro político disso? A oposição parece que já tem assinaturas para implementar uma CPI. É para ajudar a sangrar o governo nessa segunda metade, não vai dar em nada a CPI. Essa CPI pode desgastar o Lula. Impeachment não é um cenário que a gente possa ter como provável, até porque acho que nem tem mais tempo para isso. Mas isso pode enfraquecer bastante
no bate-bola rapidinho aqui, só para a gente passar a régua. Vocês acham que pode ter algum desdobro político ao ponto de ter uma CPI e essa CPI ficar sangrando o governo, ou vai ser mais uma dessas CPI que não dá em nada? O que você acha, Não, Pedro? CPI nunca dá em nada. Raramente, isso é coisa que um cometa que ela dá alguma coisa, né? A Como se a fosse um única cometa. CPI que deu em alguma coisa foi do Vai do impeachment do Collor, Collor. é verdade. É, mas enfim, ela em geral não dá em nada, mas ela desgasta. Ela desgasta de duas maneiras. Um, porque você está sempre em evidência com notícia ruim para o governo, porque falar da CPI, falar da CPI, o governo que é o que está no corner, né? E outra, porque você também tira da pauta outras agendas positivas. Então, ao mesmo tempo que ela gera negativa, ela ocupa o espaço para qualquer outro tipo de agenda positiva. Ela vai Você não consegue concorrendo. reagir, né? Então, é óbvio, e assim, normal que a oposição consiga instalar essa CPI. Não vai dar em nada, mas é isso. A consequência é essa que eu falei. E você, Nora, o que que É. acha? Eu também acho. Eu acho assim, pelo menos se coloca no corner, pelo menos por algum tempo, e nas cordas, né? É que assim, resultado concreto, normalmente não tem muito. Tem umas nódoas ali em algumas imagens públicas, mas que já estão tão manchadas que uma a mais, uma a menos, como se diz em espanhol, o que que faz uma mancha mais ao tigre, né? Já tem tantas que uma a mais, uma a menos, não vai fazer muita diferença. Mas de fato, e principalmente isso, você consome recursos, tempo e espaço no debate político e na mídia que poderia estar sendo usado para agendas positivas e favoráveis. Tá? Então, toda vez que você tem que ocupar teus advogados em defesa e não no ataque de outras coisas, você já está em desvantagem. Então, nesse sentido, sim, vai ser um desgaste, vai ser um, mas resultado concreto, concreto, não acredito que tenha, não. Mas é um desgaste, vai ter algumas trocas de poder, vai ter alguma demissão, alguma coisa assim. Acredito que sim. Inclusive, porque essa pesquisa que está dando que 85% para um governo que se pauta tanto pela imagem, né? Ah, 85% eles vão dizer, ah, é mais fácil demitir esse ministro e ao invés de eu continuar sangrando. Vai por outro do mesmo partido, vai ser alguma outra coisa assim, mas eu acho que periga o Lupe cair, sim. Com essa E, pesquisa da Atlas, tá? e Não antes você, disso. Chara, qual que é a sua impressão? Uma CPI, a gente meio que, eu já adianto aqui que eu também acho que efeito prático é difícil, exceção feita do Collor, como você muito bem lembrou, né? As demais podem gerar mais ou menos desgaste político. Eu acho que vai ter uma CPI e deve gerar esse desgaste. O que que você acha? Bom, o Mota vai tentar segurar até onde está, né? Assim como está segurando o PL da anistia. Vai ficar cada vez mais caro para o governo comprar esse apoio. Essa CPI vai ser uma moeda de troca. Eu acho que não vai conseguir resistir, não. Vai ter que instalar porque é algo muito sensível, né, do ponto de vista Chocante demais, popular. né? É, É exatamente. Eu muito acho. chocante. É. Então é muito difícil, mas sem dúvida ele vai tentar atrasar o máximo possível. E É, é eu tenho ruim para o memória. governo, né? Você estende uma notícia ruim, que se você não tiver a CPI, daqui a alguns dias, umas 2 semanas, 3 no máximo, o assunto morre, né? Porque você não tem muito mais novidade. Com uma CPI, você estende no tempo uma pauta muito negativa, né? E ocupa espaço de outras pautas positivas. Então, É, e para um, certamente caiu no colo da oposição esse evento. e para um governo que não tem boas perspectivas, né? Lá atrás, diferente de alguns gênios do mercado, né? Que até hoje, que se eu tiver direito a 2 minutos dentro de um elevador com eles, quando abrir a porta, o estrago vai ser grande. Mas, diferente de alguns gênios de mercado, não, o Lula agora vai ser mais pragmático. Ora, os caras estão de sacanagem, né? Os caras, pô, brincar. Tem gente grande aí hoje que, pô, não pode nem aparecer aí. Mas, enfim. Eu sempre dizia que o ajuste fiscal é assim: se tudo que tiver para dar errado der certo, a chance de dar tudo errado é muito grande, né? Então, tudo que tem para dar errado,
Se tudo que tem para dar errado der tudo certo, ainda assim tem uma chance grande de dar tudo errado. Ah, esse governo não tem vocação nenhuma para responsabilidade fiscal, não entende que o papel do Estado deve ser de organizar, em alguns segmentos ali, regular, monitorar, mas não é ele o indutor do crescimento, né? Então, é um governo que já está contratado aí, um problema de contas públicas, né? Pelo menos na sua reta final. E agora, com isso, eu acho que assim, vai ser um velório grande, né? Tipo enterro de papa, né? Porque o governo vai acabar muito antes do tempo. Esse governo vai acabar muito antes do tempo. E essa CPI, de uma certa maneira, a meu ver, ela abrevia ainda mais o fim desse governo. Então, esse governo vai ficar morto, vivo, um governo zumbi aí, pelo menos pelo seu último ano, que vai ter ali um problema sério de contas públicas e ainda com o desgaste de imagem, né? E eu concordo com o Xará, né? O tema é muito sensível, porque roubar velhinho é brincadeira, né? E, obviamente, a oposição não vai deixar passar barato, vai cair matando e vai ser muito difícil para o presidente da Câmara, porque a questão da anistia tem ali um certo, olha, pessoas que cometeram um crime e tal, né? E com certeza o discurso óbvio é o seguinte, pô, não pode ter anistia para as pessoas que estavam ali se manifestando e não vai ter uma CPI para quem estava roubando, nos velhinhos, né? É um discurso meio óbvio. Então, fica bem. Olha, eu vou te falar, para um cara novo como o Hugo Mota, eu acho que seria quase que ele se abreviar a carreira política dele, ele ficar marcado, né, na política como o cara que deixou populares presos por década e que não quis estar fazendo uma CPI de quem estava roubando o velhinho, né? E acho que pegar esse rótulo aí é um negócio que cola e não sai mais. Eu acho que no final das contas, como o Xará falou, ele vai ter que aceitar. Agora é o seguinte, cara, escândalo mesmo, escândalo maior. Aqui no Brasil, pô, de ser sacaneado, ser roubado, corrupção, tudo isso aí tá mais ou menos. Agora, pelo amor de Deus, tem algumas coisas no país que são, assim, valores pétreos, né? Por exemplo, jogo do bicho, jogo do bicho. Cara, se ele jogar na cena e não receber, vai pra justiça e briga. O jogo do bicho não tem erro. Milhares e centenas do primeiro ao quinto invertido deu, não tem problema. Fica tranquilo que você vai receber. Então, tem algumas coisas no Brasil que são valiosas, que não são caras, como a camisa da seleção Canarinho, né? E a sua segunda versão azul, que lembra, né? Segundo Paulo Machado de Carvalho, né? Justificando lá, não sei se vocês conhecem essa história, mas na Copa de 58, a Suécia tinha um uniforme muito parecido com o do Brasil, era o time da casa, ia jogar de amarelo e saíram lá desesperados para comprar uma camisa, compraram uma camisa azul e o doutor Paulo Machado de Carvalho falou que aquele azul era o azul do manto de Nossa Senhora Aparecida. Os jogadores que no primeiro momento ficaram meio ressabiados, que não iam poder jogar com a camisa amarela, quando ouviram aquilo, se sentiram empoderados e o resultado a gente já sabe foi ali em 1958, quando o Brasil ganhou sua primeira Copa do Mundo. Então a camisa azul, ainda que não fosse a principal, ela carrega ali uma mística, um carinho. Eu mesmo, por exemplo, sempre preferi nas camisas de seleção que tive, comprar a camisa azul. Sempre achei muito bonito. Xará, aproveitando o seu fundo de tela, que ideia de jirico foi essa de lançar esse balão de ensaio de uma camisa versão vermelha? Aí é ir longe demais. Pra você ter uma ideia, ô Xará, olha a loucura da ideia. Até o Casagrande foi contra. Caramba! Nossa. Só a Mili Lacombe, né, que foi a favor, Aí, pelo que Ah, eu Ah, o Juca soube. Kfouri também. O resto foi silente ou Mauro foi César. contra, né? Teve uma galerinha aí que falou, tá tudo bem. é o fim do. Mas e Ah, aí, Xará, e você? é absurdo em tantos níveis e dimensões que é até difícil de articular Deixa eu te fazer uma pergunta alguma. provocativa, porque a gente vinha falando no Esquenta. A camisa da seleção brasileira, o verde e amarelo, ele foi resgatado ou ele foi sequestrado? pelos, pelos bolsonaristas, né? Isso. É engraçado, né? Porque você já sabe. Nas manifestações pelo impeachment do Collor, o Collor, ele, em determinado momento, ele chama as pessoas a vestirem verde e amarelo pelo seu apoio. E foi um fiasco, né? Porque esse sim, né? Então saiu de Quis preto, né? sequestrar.
identificar a sua figura quer dizer, ele é o Estado, né? Que é absolutamente, quer dizer, inadequado. Então, de fato, naquele momento, o vestir verde e amarelo significava apoiar o Collor no Brasil. E ao longo de todas as manifestações, e você tinha de alguma maneira algum senso cívico, as pessoas iam de verde e amarelo, né? Enfim, o problema é que o PT, a esquerda de mão das cores do Brasil, né? Então não faria sentido usar amarelo. Aí ficou órfão ali o verde e amarelo e foi sequestrado ou resgatado pelos bolsonaristas, né? Quando É, viram isso, e na verdade, verdade seja dita, antes disso, o verde e amarelo foi adotado no impeachment da Dilma, como, isso, exato, como o resgate das cores do país contra a esquerda e o governo que ali se instalava. Então não foi o bolsonarismo e muito menos a direita, isso, foi anterior a isso, foi contra a Dilma num processo de impeachment, que as pessoas passaram a ir usando as cores do Brasil, né, em antagonismo ao PT, né, que bandeira, o verde e amarelo no PT só aparece segundo turno e olhe lá, e com nojo desgraçado. E aí, Dora, o que que você agora, acha? se Você usar a como... camisa da seleção brasileira, usar a camisa da seleção brasileira para dar o troco, é de uma idiotice, enfim. E Fala, não. você, É. Nora, a Argentina ela tem uma terceira camisa lá que é um azul meio roxo e tal, mas eu fico imaginando alguém propor na Argentina, em apoio à esquerda, ter uma camisa vermelha da Argentina. Como é que seria, né? Então, outra cor, não existe. Não, isso não existe, não. E outra, essa história da camiseta é um resumo perfeito do que é o Brasil. Porque, assim, teoricamente, quer dizer, alguém fez essa camiseta, essa negociação, ela existiu, que ela não tenha sido formalizada é uma coisa, mas é bem um resumo do Brasil. Porque, assim, ela contraria o estatuto da própria CBF, que foi quem lançou, porque no estatuto da CBF diz que as cores da camiseta têm que ser as cores da bandeira do Brasil e da CBF, que são as mesmas, tá? Então, assim, não tem ali. Então, você fazer uma coisa que contraria o próprio estatuto, sua própria Constituição, ou lei, ou coisa assim, é a cara do Brasil. Acho que o Porto está congelado ali. Tá. Tá. Ou ele está pasmo com a minha teoria, Não, ou vai ele indo aí que congelou tá, aí. vai Você está indo aí que ouvindo? tá tudo Ah, bem. Tô ouvindo. agora acho Vai que indo aí que tá voltou um tudo bem. pouquinho. Hum. Vai, vai indo que tá Oi? tudo bem. Tá. Tá bom, continuo? Pode Tá. continuar. Tá bom. Então, assim, primeira coisa, a própria CBF. Tá. Então, a própria fazer algo que contraria seu estatuto é, é nada mais e nada menos do que o impeachment da Dilma, que, ok, ela foi impeachada, mas ela manteve os direitos políticos. Quer dizer, você está contrariando a própria Constituição do país com o beneplácito do ministro do Supremo. Então, primeiro ponto esse. Segundo, aquela explicação bizonha de porque o pau-brasil, a semente do pau-brasil é vermelha, de novo. Resumo do Brasil. Vamos tentar juntar duas pontas que não tem nada a ver. Vamos pegar duas cargas, positiva e negativa, e vamos tentar juntar. Não vai dar certo, tá? É chamar todo mundo de idiota. E a terceira parte, que é muito engraçada, é ver toda aquela esquerda que sempre achou ridículo a direita se vestir de verde e amarelo com a camiseta da CBF, da corrupta CBF, de todas as coisas que a CBF tem. Agora saiu defendendo e dizendo que ia comprar camiseta vermelha. Então, assim, é o perfeito resumo do que é o Brasil, essa história. Né? E você, Vitão, É isso. eu me assustei no começo, antes da gente começar a gravar, que eu falei, poxa, o Vitor veio com uma terceira via aí, a camisa laranja, que seria a mistura do amarelo com o vermelho, e depois você me explicou que não foi um acidente. Me assustou um pouco, eu confesso, por alguns instantes até. O que que você achou dessa ideia genial de uma camisa da seleção brasileira vermelha?
ridículo, né? Eu não vou nem complementar o que já foi dito aí pelos meus colegas. Eu acho assim, essa questão de criar uma terceira camisa, beleza, tudo bem. Todo mundo cria uma terceira camisa para vender, né? Sim. Todos os times têm a sua terceira camisa, lançam lá, o pessoal compra e tal, se for bonita, né? Se for feia, ninguém compra. Então, faz uma terceira camisa, não tem problema nenhum. Agora, faz com as cores aí que estão disponíveis, tem 4. Dá para fazer uma coisa legal, né? Em branco, azul, vermelho e verde. Seria mais ou Vermelho não, menos que azul, nem. vermelho, amarelo, azul e branco. Dá para fazer uma bela de uma camisa. Outro dia eu vi uma camisa da Colômbia branca com as cores da bandeira, assim, bem bonita. É a terceira camisa. Seria mais ou Então, menos assim, um terceiro uniforme do Corinthians verde. é, Roxo, então, Deus me livre. é tipo o Vasco entrar de Vai de vermelho. retro. Hã? O Vai de Vasco vai entrar de... retro. É assim, realmente uma coisa desnecessária. É óbvio que isso aí não vai para frente, né? Tem como ir para frente, né, Luiz? A ideia de Não, Jerico tão grande. não, e o legal ia ter estampado a logomarca do Jordan na camisa, né? Quer dizer, nunca ninguém É, teve a ideia de colocar o Pelé, mas o Jordan, assim. Então você vê que é uma. Meu, é impressionante, cara. A gente capricha nas cagadas, né? Assim, não é. Vamos fazer uma cagadinha? Não, não, não. Cagadinha não é com a gente. Vamos fazer um negócio espetacular, estratosférico, monumental. É difícil até comentar. O que eu acho que é legal é que o Brasil hoje é um ambiente que, assim. Se você lançar qualquer ideia, por mais imbecil que seja, vai ter alguém com uma moral pretensamente superior ou com uma intelectualidade pretensamente superior que vai ser capaz de defender um negócio absurdo desse. Eu não vi o Juca Kfouri, mas eu vi o Mauro César, que se notabiliza pela sua simpatia, né? Comentando que não veria problema. A Mili Lacombe está muito bem acompanhada, né? Esse vulto aí da crônica esportiva brasileira aí, né? Aí eu falei, cara, a ideia é tão ruim que até o Casagrande foi contra, cara. Então você veja o tamanho né? Porque, pô, né? Seria uma. Tem algumas referências, né? Você pensa assim, ó, se fulano Ele de tal é a falou favor, você também. já fica contra, e tem uns 90% de chance de estar certo. Tem aqueles nortes ali. Mas no caso desse, até o Casagrande, eu fiquei surpreso, assim. É difícil até comentar, né? Uma ideia de jirico tão grande, né? É você ignorar a tradição, história, um negócio que é caro no futebol, né? E aí, assim, os argumentos. Ah, não, mas a Holanda joga de laranja. Ah, mas a Itália joga de É, azul. Mas mas a tem Isso aí é por CBF, quê, falta, né? isso aí então, é falta também de conhecimento. Exato. A cor a da cor da Realiza. família Claro. royal holandesa, laranja. Cor de Savoia, lá da a antiga família royal italiana, azul. Né? Tudo tem uma história. Sim, não é Assim, nada. Não, e a outra Alemanha, coisa, e outra E outra coisa, eu não sei o que diz o equivalente à CBF dos Países Baixos. Lá talvez não tenha essa restrição a que as cores têm que ser as cores da bandeira. Aqui, a CBF, que é quem rege isso, no estatuto, diz que as cores têm que ser as cores da bandeira brasileira. Se na Itália não precisa ser as cores da bandeira, como provavelmente não precisam, tudo bem. Então, você pegar também o que acontece aqui, o que é legislação, o que são os estatutos daqui e transpor para outros países, não faz o menor sentido isso. Tem que ver qual que é a regulamentação de cada país. O que é que diz o equivalente à CBF italiana? Provavelmente lá está escrito que a cor é azul, né? Não diz que as cores têm que ser as cores da bandeira, né? Então, também Não é assim, uma lei universal, né? exatamente, não é uma norma da FIFA, vamos supor. Se fosse da FIFA, eu até entenderia. Não, mas cada CBF local, CBC, X, F, é que determina isso. Então, assim, eu acho assim muito raso as pessoas já passarem esse raciocínio. Ah, mas a Itália joga com uma camiseta que não é da cor da bandeira. Bom, vamos ver como é que é a regulamentação lá, né? Você não pode achar que tudo que vale no Brasil vale no resto do mundo. Ponto. mas É isso para mim, aí. aí eu diria que vai além da regulamentação, vem a tradição. Os caras sempre jogaram de azul, né? E Sim, aí pelo amor de Deus. eles escolheram desde o começo agora vai lá e muda para ver se vão querer Põe, mudar a põe camisa azul, verde. que já é tradicionalíssima camisa azul da Itália. Não vão nem querer. Agora vamos pôr a Azzurra, camisa laranja. Lazurra. É. azzurra.
Fala para Portugal colocar uma camisa vermelha e amarela. O pessoal vai achar bem legal, né? Ou então uma camisa verde e amarela da Argentina, por exemplo, né? Para ser neutra. né? Cara, é brincadeira. Bom, chegamos naquele momento lá das bolas dentro e bola fora. Eu vou sacanear a Nora, como ela está espirrando, vou começar por ela mesmo. Tá? Né? Pronto, vai. Não, tudo bem, já parei, já parei. Qual que é a dica, Ah, Nora? Qual que é a dica, bola dentro e a bola fora? dica, dica o filme Conclave. Eu assisti agora esses dias, muito interessante, eu acho que é bem, já foi dada essa dica, eu acho, por alguém, mas enfim, como eu assisti agora, eu vou dar como dica, até porque explica bastante bem, e o filme é surpreendente e tem grandes atuações, tá? Então, acho que é muito momentoso esse filme agora. Bola dentro. Nós não falamos do Supremo hoje. Eu vou dar uma bola dentro aqui do Supremo. O Alexandre de Moraes ahm, franqueou o acesso, sei lá como dizer, qual é o termo exato, ao Bolsonaro, à defesa do Bolsonaro, do Mauro Cid, não me lembro de quem mais, acho que o general Heleno a todas as provas, né, do caso. É impressionante que a gente tenha que mencionar isso e que isso tenha sido algo oficial, porque até agora eles não tinham direito. Então, assim, eu não sei onde que foi parar a história do acesso a todas as provas, tudo, não sei em que momento nós perdemos o hábito de achar que o normal é que se tem acesso, tá? Então, enfim, eu vou considerar como bola dentro, feitas todas essas ressalvas, tá? Essa situação estranhíssima. E bola fora, o Netanyahu, tá? Que ele, de novo, há coisas que você pode até pensar, mas você não diz. Ele disse hoje ou ontem, no final do dia, não me lembro, que o primeiro objetivo de Israel é acabar com o Hamas, né? Libertar os reféns ficou meio que em segundo plano. Óbvio que acabar com o Hamas implicaria não ter mais reféns, etc, etc, tá? Mas eu imagino as famílias desses reféns, como deve ter doído ouvir uma coisa dessas, tá? Fora que eu acho que dá um argumento para a oposição falar, olha, tá vendo? Ele não estava muito preocupado com os reféns, e aí ainda vai ressuscitar aquela história de que o governo de Israel sabia do ataque do Hamas em outubro de 2023, não sei o quê, tá? De novo, é teoria da conspiração. Mas você, com esse tipo de falas, você semeia esse tipo de incertezas, tá? Eu achei estranho. Eu imagino que para a família dos reféns deve ter sido terrível isso. Pronto. E você, Xará? A minha dica vai para um filme que assisti ontem, é um filme antigo, tá no Prime. Prime tem umas coisas boas lá, mais antigas, filme de 2009, acho. Inimigo Público número um, com Johnny Depp. É baseado na história de um ladrão de bancos ali da época da Depressão Americana. O cara absolutamente genial, conseguia fugir das prisões, enfim. E aí tem um investigador que chega com tecnologia tal da época, enfim. E não vou contar o resto, mas o fato é que é um filme bem montado, né? Então, Inimigo Público número um. A minha bola dentro vai pro Zelensky e pro Trump, que se deixaram fotografar ali no salão do, do, do Vaticano, né? Da Basílica de São Capela Pedro. de São Pedro. Exatamente. No meio do salão da Basílica de São Pedro, duas cadeirinhas, um sentado na frente do outro. De fato, uma imagem bem poderosa. Enfim, muito significado, você pode interpretar de várias maneiras, mas o fato é que os dois se deixaram fotografar nessa imagem bem interessante, né? Então É acho uma que imagem positiva, né? bola Estão dentro para os conversando, dois. né? Num ambiente religioso, Isso. inspirador de paz, né? Tem toda uma simbologia, tem uma semiótica pesada aí nas imagens, né?
Exatamente, exatamente. E assim, o Zelensky mostra que está em contato com todo mundo. O Putin não aparece em lugar nenhum, né? Mesmo porque se ele sair do país, ele é preso, né? Mas o fato é que ele não, ele está lá isolado, lá no castelo do Kremlin, né? O Zelensky não, o Zelensky está se relacionando com todo mundo, mesmo com o Trump, que tem má vontade com ele. Então, mostra bem a diferença entre os dois, né? E minha bola fora vai para os conservadores canadenses, que, assim, se eu tivesse no Canadá, votaria nos conservadores, mas eles deixaram escapar uma eleição ganha. Mais que ganha, Assim, né? eu fico imaginando, tudo bem, o Trump falou o que falou, etc. É no momento de você se descolar do Trump, né? De assumir uma postura patriótica, porque afinal é a pátria que está sendo atacada, né? E pelo visto não aconteceu. Tudo bem que os liberais tinham mais lugar de fala aí, mas os conservadores de alguma maneira deveriam ter se alguma vacina contra isso e se deixar escapar uma eleição absolutamente ganha. Então, de fato, a bola fora poderia ser para o Trump, mas eu dou para os conservadores canadenses, né? Isso aí. E você, Vitor, qual que é a sua dica? Sua bola dentro, sua bola fora? De que é o filme, minissérie 1883, Muito que legal. é a primeira da trilogia, né? Talvez tenha mais, né? Parece que vai ter 1944, 1883, 1923 e Yellowstone, né? 1983 conta a saga da família Dutton indo lá para Montana. Montana. Excepcional, mesmo quem não gosta pra quem Não, não é muito gosta legal. de Milo, mas assim, achei, fazia tempo que eu não vi uma série tão boa a ponto de você falar assim, dou nota 9. E eu não Vai sou ter tão que assistir chegado em Montana Western. antes? Não, não, até aconselhável que comece por essa, para depois seguir, apesar dela ter Tá. sido feita depois, né? Mas são independentes. Bola fora vai para a CBF, não só por essa bobagem de cor de camisa, mas porque eles são muito incompetentes, né? Foram atrás do Ancelotti, parece que quem De negociou novo. vazou as informações, o cara ficou puto porque as informações das conversas foram vazadas, aí disse não. Ele vai acabar com o Roger Machado, tá? Vai acabar, eu já fiz essa profecia. Não vai, ninguém vai querer, Jorge Jesus não vai querer, mas sobrou o Roger Machado, que é o técnico do Inter, está fazendo um trabalho. Vou falar, vai o Roger Machado, que é um outro Dorival, na verdade, né? Ah, Eu acho o seguinte, não tem chance nenhuma da gente ir bem nessa Copa. Não tem nenhuma chance. E vai ser um papelão histórico e a gente se prende muito a superstições, né? Porque sempre que o Brasil está muito mal na fase pré-Copa, ele acaba indo bem na Copa, mas dessa vez não vai dar. Eu acho que não tem condição mesmo. Não tem um fato novo, entendeu? A menos que tragam aí um Abel do Palmeiras, mas assim, é uma esculhambação posso dar um pitaco? nível máximo. Pode dar um pitaco. Antigamente a seleção treinava, então hoje é meio um catadão. É, Assim, a última conquista nossa foi feita por um técnico que ele ganhou muito mais o grupo do que ele, e obviamente era um grupo de qualidade técnica muito grande, mas foi muito mais uma força de grupo. Sabe, eu acho que um cara que a essa altura do campeonato poderia ser um bom técnico, um cara boleiro, talvez ganhasse a molecada, é o Renato Gaúcho. Eu colocaria o dos Renato nomes Gaúcho, do Brasil, né? eu colocaria o Renato Gaúcho de técnico, acho que ele ia pegar essa molecada, colocar no bolso aí, porque ele é malandro, né? E acho que concordo com você, eu acho que tem uma chance razoável de ser um vexame histórico, mas eu acho que o Renato talvez tivesse uma Tá chance. bom, mas dos nomes locais é o que eu mais gosto também. Exatamente por E, isso que você está falando. e talvez fosse uma justiça histórica Tardia. tardia, porque na Copa de 90, como jogador, né? Ele foi colocado lá no finalzinho, porque o imbecil do Lazzaroni cismava ali com um esquema ali
de líbero e tal, né? E ali no final, perdendo para a Argentina, ele tentou colocar o Renato, né? Que viveu um grande momento. Mas enfim, quem sabe? Bola dentro, bola fora e dica você já deu, né, Vitor? A dica sim, a bola fora, bola dentro, ninguém. É isso aí. Bom, a minha bola dentro, olha só, hein, vai para a imprensa. A revista Piauí vem produzindo reportagens bastante densas e interessantes, né? Fez uma sobre a CBF, Gilmar Mendes, interessante. E também agora sobre o Banco Master, né? Uma reportagem, sim, must read. Tem que dar uma lida, é muito, muito interessante aí esse case aqui da história brasileira. Então, bola dentro para isso. A bola fora vai para o trem da alegria, né? Nós fomos provavelmente a maior comitiva que se deslocou ao Vaticano, né? A gente quis aparecer mais que o defunto, né? Um negócio impressionante, né? E geralmente um velório sugere comedimento, né? E foi um verdadeiro show de horrores, né? Desde a nossa primeira-ministra, da nossa primeira-dama absoluta, pode até ser primeira-ministra, vai saber, né? O Brasil é absolutamente deslumbrada, né? Sorridente num velório, um negócio meio esquisito, né? Deveria ter guardado um pouco. E uma grande surpresa, né? A presença do ministro Barroso, né? Surpresa maior mesmo só dele estar acompanhado da namorada, que foi uma passageira clandestina lá no avião presidencial, não deu para entender muito bem, mas foi uma festa. Para que se tenha uma ideia, a Argentina teve uma comitiva que foi menos da metade dos brasileiros, mesmo o Papa sendo argentino, né? Que coisa que não tinha precedentes, né? Antes a gente tem um Papa sul-americano, latino e tal. Então, a bola fora vai para aí. E a dica eu vou fazer que nem o Silvio Santos. Eu não vi, mas é muito bom. Como é que eu sei? Porque tem um negócio lá chamado Ricardo Darín. Tudo que tem o Ricardo Darín é bom. Tem filme com o Ricardo Darín ruim. E agora a Netflix acabou de lançar uma série, Eternauta, né? Eu gosto muito do cinema argentino, é muito bom. Séries também já fizeram algumas séries legais, né? E não assisti ainda, mas eu tenho certeza que deve ser muito bom, então estou ansioso para ver. Então estou que nem o Silvio Santos. Eu não vi, mas a Isis viu, né? E gostou muito. A Thelma também não viu. Poderíamos fazer aqui o trocadilho, mas ela não viu ainda. Estou tentando convencer que ela é muito chegada à ficção científica, não. Vamos ver se eu consigo. Mas é isso, gente. Sempre bom encontrar vocês. Semana que vem, se tudo der certo, tem mais. E valeu mesmo. Um grande prazer encontrar vocês, viu? Um grande abraço e até semana que vem. Fiquem com Deus.